rodando. Bora. Abrindo mais uma semana. São 7h08. Tchau, meu amor. Até mais à noite. Até mais daqui a pouco. Segunda-feira. Se eu não me engano, hoje é dia 24, é isso? 24 de agosto. Carrão. Super carrão. Vamos lá. Fim de semana bom, cansativo, mas bom. Cansativo no sábado. Ontem foi uma brincadeira. Ai. Sábado fomos no postinho tomar vacina, eu e o Cauê. Só que a dele estava super atualizada, tudo certinho. A minha faltava só de gripe. Então tomei a de gripe. Tô ainda com adesivinho. Eles põem uns adesivos que não saem nem no banho. Voltamos para casa, nos arrumamos e fomos lá para Cotia, longinho, viu? Em linha reta era 16 quilômetros, mas deu mais de 30. E fomos para Cotia. E passamos o dia lá. Era aniversário de um amigo do Cauê, da escola anterior, meninão, Rodrigo. Meninão fazendo 13 anos, todos eles estão muito grandes. O Cauê é um ano mais novo que a maioria. E é um pouco mais baixinho do que a média, né? Então sobressaía muito a diferença de tamanho dele para os outros que já tem 13. Sim, ele é filho de 2 baixinhos, né? Mas ele vai ser um pouco menos baixinho que os pais baixinhos. A Glócia não é baixinha, né? Ela é do meu tamanho. E para um tamanho, para mulher, não é um tamanho baixo no Brasil, né? Mas esse meu conceito, puta merda, hein? Caraca, essa foi demais, hein, mano? Total idiota entrando desse jeito na rua. Uma chácara. Uma chácara. Uma chácara para eventos mesmo. Não só eventos, mas para, tipo, famílias passarem o fim de semana. Tanto que a família do menino iria passar mesmo o fim de semana. Eles fizeram a festa no sábado. Tava um dia bonito, mas um dia friozinho. E eu conheço a região, morei por lá, né? Durante 3 anos. Sei que nessa época do ano pode até fazer sol e calor durante o dia. Primeiro, na sombra tá frio, tá mais fresquinho. E segundo que esfria rápido. Por volta das 4 da tarde eu já tava. A gente ficou num pedaço de sombrinha ali e tal. Já comecei a sentir frio por volta das 4 da tarde. E a gente ficou lá até perto das 7 e pouquinho. 7 e pouquinho nós conseguimos sair. O lugar que os carros estavam guardados ficaram todos meio que amontoados, então a gente ficou esperando
a vaga dos outros carros liberarem para a gente poder sair, né? Como a gente foi um dos primeiros a chegar, eu deixei o carro no lugar oficial, certinho. Aí o pessoal que foi chegando depois foi pondo os carros na frente. Enfim, nenhum problema. Voltamos para casa, demos carona até para um amiguinho do Cauê, que eu gosto muito, Pedro Bezerra. Mas caramba, eu não pus óculos e me aparece um sol nas frestas aí, que pode me incomodar um pouco aí na Raposo. Mas tudo bem. Viemos para casa e já tínhamos emendado outra festa. Aí fomos para o aniversário da minha amiga, irmã querida. Eu não gosto de chamar de cunhado, eu não gosto de ser chamado de cunhado. Não é cunhado. Cunhado dá a impressão que é alguém que você tem obrigação de conviver, porque é irmão ou irmã da esposa e tal. E não é assim, né, cara? Não é assim. Para estranhos a gente pode falar cunhado, mas para próximos eu falo amigos. Eu conheço a Silvana antes de conhecer a minha esposa. E ela já era uma boa amiga minha, uma amiga. Não era uma colega de trabalho. A gente trabalhou junto, formou amizade, viajou com a galera muitas vezes e tudo. Ela desabafou comigo muitas vezes e tudo. Nós desabafamos juntos. E sempre foi um convívio muito fraterno. Alguém que eu tenho uma enorme consideração. Que mais pra frente acabei começando a namorar com a irmã dela. E isso dura quase 33 anos. Não, quase 32. Quase 32. Não precisa antecipar que vai passar dos 50 a 60. Fica tranquilo. E hoje, legalmente, nós somos cunhados, né? Ela é madrinha do meu casamento religioso e testemunha do meu casamento civil. Além de ser uma amiga maravilhosa, uma tia espetacular, vive nos ajudando em tanta coisa, sempre nos ajudou. Então é isso. Fomos e fiz questão de participar mesmo. Ai, caralho. Morreu a moto. E aí ficamos até tarde, né? Saímos de lá mais de 1 da manhã. E aí ontem eu abusei, né? Eu tinha dormido pouco na noite de sexta para sábado. Acordei naturalmente, fui dormir perto da meia-noite, acordei naturalmente 6:30 da manhã. Levantei mesmo. E o que tá pegando, que estão buzinando aí? E então ontem acordei depois das 9:30. Fui cuidar das minhas coisinhas. Cuidar do carro, né? Normalmente sábado é o dia para cuidar do carro, mas eu cuidei no domingo porque sábado foi corrido. Já nós. Ó a Raposo como tá. Olha só o acesso como tá. O pessoal atravessa meio distraído, velho.
perigoso pra caramba. Tem motoca também distraído que pode causar um problema grave aqui. Então, fui para o caminho do sábado para lá, para a chácara do aniversário do amiguinho do Cauê, do Rodrigão. Foi muita poeira. Tinha uns 3, 4 quilômetros de rua de terra. E aí deixou o carro bem feio. Aí ontem, depois que eu tomei meu café, fiquei de boa, fui pra dar uma boa ducha no carro. Tem um posto de combustível bem perto de casa que agora tem, há alguns meses já, tem... Não vai dar com você aqui não, Fiat. Tem aquela ducha que lava e também seca o carro, tudo. Então, gosto de ir lá. Como o dia foi bonito, eu já aproveitei e fui lavar o carro. De lá, fui pro Mercado Car, me diverti, né? É o parque de diversões de quem gosta de carro, né? A gente fica passeando pelas gôndolas, pelas prateleiras para ver as novidades, o que tá rolando, o que tem lá que a gente olha e fala, isso aqui vai ser legal no carro. Eu faço isso e muita gente faz isso. E fui lá porque não foi só um passeio para ir me divertir. A lâmpada do farol do meu carro queimou, farol baixo. O farol baixo a gente usa muito, né? Eu moro perto de estrada, né, filho? Então preciso usar sempre. No sábado me senti bem desconfortável indo lá para Cotia com uma das lâmpadas queimadas. Nem seta ele dá. Nem seta. Não precisa. Eu vou, né? Então, fui lá na esperança de que fizessem troca, né? Mas não sabendo também. Falei para a mulher, vou para lá, se eles trocarem, eu fico lá para trocar. A gente paga uma taxinha, né? E se não trocarem, eu venho para casa para trocar. Acabei comprando outro tipo de lâmpada, mas permitido, tudo certo, que é a tal da super branca. Gostei pra caramba. E eles faziam a troca. Então, dei sorte. É tão bom ir nesses lugares sem pressa, sem ter outro compromisso. Mano, felizão, esperando lá. E gostei bastante. Aí, acabou o dia, filho. Voltei pra casa. Aí o trânsito tá pesadão, né? Mas é horário também, né? Aí acabou tudo. Me deu soninho de novo. Que eu devo ter ido dormir umas 2h30 da manhã, mais ou menos. E acordei 9h30. Eu ainda estava com sono atrasado de sexta para sábado, né? Aí comi um negocinho por volta de 1h30. Dei as orientações para o meu filhote das coisas de escola que ele tinha que fazer e tudo. Depois disso, falei, vou tirar um cochilinho, né? 2, 3 horinhas para dar aquela equilibrada. Deu 7h05 da manhã, eu sinto alguém mexendo no meu pé. Depois veio me dar um beijo. Cauê me chamando, pai, você desmaiou aí, velho. Eu, nossa, cara. Dormi da 1h30 às 7 e pouquinho da noite. Avião. Aí estraga tudo, né?
Bom, já estragou porque 7h30 fui no mercado comprar umas coisinhas para fazer um lanche à noite. Voltei, já tinha começado o jogo do Corinthians, 7h30 da noite. E aí começou a estragar porque o Corinthians perdeu, né? Só para variar. Com o time titular já é difícil, com o time reserva a possibilidade é maior, né? E aí fiquei vendo TV. O sono não vai chegar de jeito nenhum, né? O jogo acabou 9h30. Fiquei vendo meus YouTubes e me inteirei mais de uma situação que eu queria colocar aqui. Não é tão longa, então coloco agora. O Lito Souza, velho. Muito triste com essa situação. Lito Souza, ele é um cara, é um youtuber. Não é só youtuber, ele é empresário, ele tem empresa, tudo. Ele tem um canal chamado Aviões e Música. Ele fala, ele esclarece questões de acidentes de avião. Ele mais faz isso. E é um serviço de extrema importância. Informações complicadas que ele esclarece de uma forma simples, responsável principalmente. Ele não põe nada no sentido de, sem provas, falar eu acho que foi o piloto, eu acho que foi não sei o quê. Ele explica normalmente acidentes, mas normalmente também explica outras coisas. Ele tem aí perto de 2 milhões de inscritos. É um cara importante. É um cara que valoriza ciência, comprovação científica, que valoriza verdade sem querer agradar um ou outro. Ele só é íntegro. E isso, e além de tudo, ele tem uma postura, a didática dele é fantástica, fantástica. A forma de deixar fácil questões complicadas, vai, fiote. Dizem que ele tirou o medo de mais de 5.000 pessoas, eu acredito que foram mais, de voar de avião. Porque ele também tem essa dedicação em mostrar. Ele é apaixonado pela aviação, né? Ele é piloto, é mecânico de aeronaves. Um cara com formação técnica mais do que suficiente para poder falar sobre as coisas. A empresa dele, se eu não me engano, é de manutenção de aeronaves e tudo. Enfim, cara de conhecimento técnico fantástico. É um cara que consegue agradar todos os lados. Ou seja, não caiu na bolha desta ou daquela. Então, ajuda todo mundo, né? Porque existe, nessa polarização de merda que nós estamos atualmente, existe a questão de que, assim, se para alguém o cara é de tal lado, então ele não assiste quem representa o lado oposto. E esquece que essa pessoa pode ter um conhecimento técnico, pode ter um bom comentário, um bom conselho em relação àquele assunto que ele é especialista. E o Lito, sem se esforçar, é um cara que agrada a todos os lados. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí o cara, há alguns meses, publicou que ele estava um pouco afastado do canal, pedindo desculpas pela ausência e explicando que foi detectado um câncer de próstata num grau que seria necessária a cirurgia, mas que a possibilidade de cura era bastante boa e que estava otimista. E que, paralelamente a isso,
tinha descoberto uma questão que estava preocupando, que o braço esquerdo dele, estava com movimentos comprometidos, movimentos involuntários e ao mesmo tempo dificuldade em movimentos voluntários. E que ele estava vendo isso também. A continuação disso, algumas semanas depois, ele informa que foi descoberta uma encefalite, que é na verdade uma inflamação do encéfalo, e que ele estava tratando. E este fim de semana, na sexta ou no sábado, se eu não me engano, na quinta-feira, ele saiu de uma internação, que era uma internação onde ele fez vários exames, porque o tratamento da encefalite não estava funcionando, não estava tendo efetividade, e ele, através desses exames, na sexta ou no sábado, parece que foi no sábado de manhã, a esposa dele usou esse canal dele para informar que ele tem uma doença rara, que eu não sei falar o nome, e é uma doença degenerativa e é uma doença praticamente sem cura, oficialmente sem cura, e é uma doença que tem uma perspectiva de sobrevivência de 4 meses a 12 meses, com a maioria nesse primeiro momento nos deixando. E a gente ficou muito triste, muito triste. Ele já entrou em cuidados paliativos. Quando a gente fala que entra em cuidados paliativos, é melhorando a qualidade de vida enquanto está bem. Simples assim. Tá? Isso é tão feio, né? Desculpa julgar, que é sacanagem. Eu já fiz isso na minha tenra juventude, mas fumando na moto com capacete aberto, muito estranho. Bom, enfim, a vida é dela. Eu também tenho os meus vícios horrorosos. E então, é isso. Ele se inscreveu para participar de projetos alternativos no exterior, aonde for, mas iniciou os tratamentos, o tratamento paliativo. Está em casa, está lúcido, mas a degeneração dessa doença é muito rápida. Então, está sendo cuidado. É um cara que tem condições financeiras, não vai passar problemas para fazer tudo o que for preciso para ter uma boa qualidade de vida. Conhecendo ele, eu saberia que eles são a favor de que no momento em que for só sofrimento, que eles possam encerrar. Mas é muito triste. E aí, para terminar, mais triste ainda é... Eu não vou ter outra forma de tratar isso. Mais triste ainda é filho da puta espalhando na rede social que isso é por causa da vacina. Eu não sei mais o que falar em relação a isso. Eu já estava com isso na minha cabeça. Aí no sábado à noite, algumas pessoas próximas que eu gosto muito, que são muito queridas e que eu sei que sou muito querido por eles, contei que eu tinha tomado vacina da gripe de manhã. Pra quê? Ah, eu não tomo vacina. Eu espero, porque eu parei o papo, comecei a me arrumar pra ir embora. Eu me irrito muito com esse assunto, cara. Eu fico muito puto com essa questão. Eu espero que, porque eu não parei para perguntar,
que seja só essas pessoas tão queridas. Eu sei que não é por conta de achar que tem chip chinês, que causa autismo. Essas pessoas não. Mas eles usaram o argumento de que nunca pego gripe, nunca tomei essa vacina. Tá bom. O que eu fico puto é o que este tipo de atitude e declaração de atitude pode fazer com as pessoas. Por quê? Eu nunca tomei a vacina e nunca peguei gripe. Você vai encontrar pessoas falando que nunca tomaram a vacina do sarampo e nunca pegou sarampo. Você vai encontrar pessoas que falam que nunca tomaram a tríplice viral e nunca pegaram nenhuma das doenças envolvidas neste imunizante. E aí você vai convencer mais uma pessoa, entre várias, depois você vai convencer mais outra pessoa, entre várias, e isso vira aquela bola de neve que pode até crescer devagar, mas que cresce e que depois fala umas bostas dessas. Aí fica difícil, né, caminhão? Fica bem difícil, né? A gente não pode ir pela esquerda e não pode ir pela direita. E isso atrapalha muito, gente. Sabe o que atrapalha? Eu fui no postinho, era campanha nacional de vacinação, tá? Eu fui no postinho e a gente achava que era 8 que abria, mas abria às 9. Então a gente chegou umas 15 para as 9, 10 para as 9, ficou esperando. Eu saí de casa com a expectativa de pegar uma fila enorme, de ficar de 1 a 2 horas lá. E a gente demorou 9h30, indo a pé, 9h30 a gente foi e voltou. Já estávamos em casa. Foi muito rápido, estava bem vazio. Eu percebo uma mudança de comportamento da população. As pessoas estão caindo nessa conversinha de bosta, de que alguma vacina... o cara, eu tô vendo aqui no retrovisor, o cara caiu. Caiu assim, ele deixou a moto tombar. Não foi acidente, nada. Ele só vai ter que pegar a moto dali. E o quanto mal essa conversa de bosta faz. E o quanto um cara tem que ser filho da puta para colocar um cara tão íntegro e correto nas teorias de conspiração que ele quer que as pessoas acreditem. Nas idiotices. Sabe? Tá me deixando puto isso. O cara tomou todas as vacinas na sua infância e hoje adulto não vacina seus filhos. Porque ele foi convencido por uma laia ideológica que tem um pacote de bosta. É um pacote, é um programa de merda, aonde tem cada item. E um dos itens mais fortes que volta na época das eleições é a vacina. Sabe por que que volta? Porque o Bolsonaro foi contra. Dificultou a questão da vacina na época da Covid. E para isso usaram milhões de argumentos. Donald Trump também. E todos os governos de direita no mundo todo. E aí ainda se aproveitam disso para tentar um respaldo político, uma questão de incluir política em questão científica, em questão de saúde pública, para justificar. Sabe, isso ainda é aquele grito de é mentira que vocês estão falando, que eu sou culpado pelas mortes. Quando desacelerei o programa de vacinas, quando tentei diminuir a
participação nessa questão da vacina do governo. É mentira, eles estavam mentindo. O sistema está contra mim. Você entendeu? É isso só, cara. É só usar para se defender de uma coisa que é indefensável, gente. Desculpa. Das 700 mil mortes no Brasil, pelo menos metade eu acredito a política. A políticos, que não eram só, mas a políticos que sempre colocaram essa questão. Defenderam essa questão de ser contra vacinas. Sabe por quê? Primeiro, na minha opinião, tem uma questão de controle de população mesmo. Diminuir o custo da previdência, por exemplo. Segundo, por mais desumano que possa parecer, eu ainda acredito nisso. E segundo, porque limpa a barra. Você entendeu? É isso. Bom dia, Trump. Vamos lá. Semana começando. Beijo do gordo. Tchau, tchau.